Quero falar-vos de um relato, de facto, da palavra de Deus que é bastante empolgante para mim, a que eu chamei, a mensagem, eu chamei de Eles são o nosso pão. No início deste capítulo 13, e é esse capítulo que eu peço para vocês abrirem, seja na Bíblia em papel, seja nas Bíblias online ou aplicações. No início deste capítulo, nós vemos que o Senhor falou com Moisés, no sentido de que Moisés pudesse enviar uma pessoa ou pessoas de cada tribo para poderem ir espiar a terra de Canaã. E diz que quando foram escolhidos esses homens, cada tribo, 12, portanto, e foram enviados, foram dadas instruções de tudo aquilo que eles deveriam fazer na observação da terra de Canaã. Foram, e ao fim de 40 dias eles regressaram, apresentaram-se a Moisés. Estou a resumir a história. Apresentaram-se a Moisés e Arão e uma das primeiras coisas que eles fizeram foi mostrar um fruto da terra, e fala que eles traziam um cacho de uvas bastante grandes e começaram a dar um relato de tudo aquilo que eles tinham visto lá naquela terra. Então, vou pedir-vos que agora vejam o versículo 27 de Números 13, capítulo 13, versículo 27, e vejam e sigam a leitura que eu vou fazer neste capítulo. No verso 27 diz assim: E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra a que nos enviaste. Ela, na verdade, eu já disse que eu gosto muitas vezes de olhar para pequenas palavras, porque quando está aqui a dizer ela, na verdade, eles estavam a querer dar uma garantia de que aquilo que eles estavam a dizer era verdade. Então, ela, na verdade, tem esta garantia, podes ter esta garantia, mana, leite e mel, e este é o seu fruto. E lá mostraram o fruto. Verso 28. Contudo, quando na segunda-feira passada eu passei a mensagem a limpo, contudo, fez-me lembrar aquela expressão que muitas vezes surge na nossa vida. Se eu não, eu ia, eu posso, e estes estavam agora aqui a dizer não mas eles diziam contudo. Eles disseram, está aqui o fruto, nós vimos tudo, contudo. O povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Tomem nota do nome destes fulanos, que a gente vai falar dele até ao final vamos falar mais algumas vezes dos filhos de Anak. Então lembrem-se deles. Então Caleb, e lembrem-se do nome deste também, Caleb. Então, filhos de Anak e Caleb. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então 12 são enviados, 10 dão um mau relatório. Josué e Caleb transmitem um bom relatório. Primeiro a falar foi Caleb a dizer: vamos embora, a gente vai conseguir, a gente vai conquistar, a gente vai derrubá-los, a gente vai dar conta deles. Mas os outros disseram: nós não podemos subir
Porque eles são muito mais poderosos do que nós. Então, está aqui uma grande lição para mim, para ter cuidado com aquelas pessoas com quem nós andamos. Há aqueles que dizem, vamos embora, a gente consegue. Mas há aqueles que estão sempre a dizer, não, a gente não pode, a gente não vai. Não vês que ele é muito grande, não vês que não sei o quê, não vês que a culpa é do governo, não vês que este não vai, já vês que o patrão não aumenta, já vês. Arranjamos sempre desculpas para tentar convencer de que não é possível. Mas este homem, Caleb, ele dizia, nós somos capazes, nós podemos avançar, a gente vai possuí-los, a gente vai dar conta deles. Os outros replicaram dizendo que não era possível. No verso 32 vem o relatório, vem este mau relatório sobre a cidade, sobre a terra, dizendo assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes. Este foi o relatório. E eu quero pedir-vos que me acompanhem no raciocínio que eu vou fazer. Se esta terra consumia os seus moradores, como é que eles se poderiam tornar tão fortes como era declarado que eles eram? Se eu e vocês habitamos numa terra que consome os moradores, eu nunca me posso transformar num grande homem, num grande guerreiro. E como é que eles, acima de tudo, poderiam habitar ali? Eu não sei se alguma vez vocês pensaram nisso, mas quando nós ficamos assustados e amedrontados, nós dizemos tudo aquilo que nos vem à cabeça. E muitas vezes aquilo que a gente diz não tem nada de verdade. E aqui estão eles todos a dizer, é uma terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Há uma outra tradução que coloca em parênteses gigantes. E os gigantes estavam associados aos filhos de Anak. Então, escutem. Se ainda vocês não descobriram isto, por certo vocês vão descobrir na vossa vida que muitas vezes nós estamos a cuidar daquilo que nós temos de cuidar, nós estamos a fazer as coisas que devemos fazer, nós estamos a tratar daquilo que nós devemos tratar em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho, nós estamos a fazer despender a nossa energia, preparamos a comida, nós comemos, nós limpamos o carro, nós carregamos ou abastecemos o carro, nós fazemos tudo aquilo que é suposto nós fazermos. E na nossa rotina de vida, muitas vezes nós estamos envolvidos nisso, mas de repente nós somos apanhados por alguém que bate à nossa porta, toc, 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 toc. E quando a gente vai abrir a porta, do outro lado está um gigante que vem à nossa vida para tentar assustar-nos e para nos impedir de nós nos apoderarmos de tudo aquilo que Deus prometeu que deveríamos ter ou apoderar. E eu espero que eu não seja o único que aconteça isto. Eu creio que todos nós que estamos aqui já passamos por essas experiências de que o gigante do medo de repente aparece à nossa frente, o gigante da intimidação, o gigante da doença, o gigante do racismo, o gigante da pobreza, o gigante da escassez, enfim, um gigante, independentemente do nome que nós lhe queiramos dar, estará ali
para nos intimidar à nossa frente, depois de nós fazermos tudo aquilo que é suposto fazer, até a oração, ler a Bíblia, testemunhar, abrir a boca, falar às outras pessoas. Nós fizemos tudo, vimos à igreja, ofertamos, dizimamos, nós fazemos tudo, mas de repente o gigante aparece, fica ali e o seu propósito é amedrontar, é tentar dizer: tu não vais ser capaz, tu nunca vais conseguir, e ele tenta pôr a barreira para que nós não avancemos. E isso acontece, e ele está lá do outro lado a dizer: tu não vais ser curado, tu não vais ter prosperidade, tu não vais ser um canal de bênção, o teu casamento vai falhar, os teus filhos nunca vão servir a Deus, os teus filhos nunca prosperarão, tu nunca vais ganhar perdidos, tu nunca serás o homem ou a mulher que Deus chamou para tu seres. Ali estão eles a dar o seu melhor para nos convencer ou para nos fazer recuar com medo, intimidar e até muitas vezes, se possível, fugirmos. Eu já ouvi esta frase e também já a disse em momentos de aflição: quem me dera desaparecer daqui. Nunca disseram? Epá, ensina-me. Tento controlar melhor a minha língua. Agora já não digo tanto, mas eu já disse: quem me dera ir para a Conchinchina. Eu não sei bem onde é que fica, mas é algures, mas quem me dera ir para a Conchinchina. Então muitas vezes nós queremos fugir, nós queremos ir para algum outro lugar para nos vermos livres daquele medo, daquela afronta que o gigante que está diante de nós tenta trazer. Às vezes ele vem com o propósito até de mudar a nossa visão, de nós irmos noutra direção, às vezes até para mudar de igreja, para deixar a cidade, para pensar que nós vamos até à bancarrota, que o nosso negócio será um fracasso. E agora há muito medo porque por causa de várias empresas que estão a fechar, alguns problemas, apesar de estar a haver uma melhoria da economia, mas há muitas empresas que estão a fechar. Estava a ouvir nas notícias que a Amazon vai despedir cerca de 14 mil pessoas, né? E em Aveiro tem havido algumas empresas que estão a fechar, a mandar pessoal embora, Staples e algumas outras, e eu já falei com alguns crentes que trabalham lá. Eu disse: estou cheio de medo porque talvez eu vou ser despedido. E às vezes eu digo sempre: mas por que é que tem de ter medo? Se é uma coisa que ninguém falou consigo, para que é que está a criar uma situação de preocupação se nada existe? O que é preocupação? É nós pensarmos que vai existir uma coisa que não existe ainda. Não é? Então, em lugar de a gente tenho medo de ser despedido, nós temos de fortalecer com as nossas palavras, com a nossa fé, com o nosso coração, o facto de nós termos um emprego e de todos os dias darmos graças. Altera substancialmente as coisas. Altera substancialmente as coisas. Então, este gigante vem, ele tenta convencer que nunca terás aquilo que Deus diz que tu vais ter, nunca terás aquilo que Deus diz que tu podes ter, podes ser. Ele tenta ali assustar-se. E se pensas que ele está assustado contigo, está enganado. Uma das coisas que eu descobri é que todos os gigantes que já apareceram diante de mim e eu tive de enfrentar, todos eles eram maiores do que eu. Outra coisa que eu descobri é que eles não precisam comer, não precisam dormir. Já pensaste nisso? Todos os gigantes vêm diante de ti, não precisam comer, não precisam dormir, não precisam descansar, não precisam tirar férias.
não precisam de descanso alguns. São gigantes que, quando a gente acorda às 2 horas da manhã, estão aos pés da nossa cama para te dizer: eu já te disse, pá, tu não pensas que vais conseguir, tu estás arrumado. E a gente diz: mulher, acorda, acorda, está aqui um gigante. Eu disse: deixa lá a tua mulher em paz, deixa a tua mulher dormir, porque tu e ela, vocês não são capazes, vocês estão perdidos. Eu vou acabar convosco no momento em que eu quiser. Não adianta confessares a palavra de Deus. Cristina, eu comecei a reutilizar um comprimido que eu utilizava há muitos anos atrás, quando eu tomava conta da Catarina e a adormecia. A Catarina, a minha filha mais nova, ela sempre teve dificuldade em dormir, sempre. E levámos a muitos médicos, tomou muitos xaropes, fez muita coisa para dormir, até que um dia, foi no momento em que eu comecei a aprender coisas sobre fé, nós começarmos a falar a palavra de Deus ao espírito dela, etc., porque o espírito não tem idade. Então eu lembro-me de pegar na Catarina e falar ao ouvido dela todos os dias. Eu é que a adormecia e todos os dias eu falava este versículo para ela: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, a primeira semana, lá estava eu, às 2 da manhã, 3, ela a chorar, e eu a falar baixinho: em paz me deitarei, e a dizer: funciona, 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 Senhor, que isto funciona rápido. Mas eu dizia: em paz me deitarei, dormirei, e ao fim de aproximadamente 6 meses, a Catarina passou a dormir. O Vítor disse: perseverança, consistência. Amém? Nós às vezes desistimos rápido. Não vem no imediato, a gente está pronto a desistir. Então utilizei. Agora, quando estivemos no nosso retiro de liderança lá no Hotel da Coria, das Termas da Coria, foi um tempo muito bom de oração, etc. O Andrew Schirman, numa das... nós não tivemos pregações, nós tivemos partilha da palavra, etc. Numa das partilhas dele, ele dizia: de vez em quando eu tenho de tomar um comprimido, e lá cita o Salmo 4:2, se eu não estou em erro: em paz me deitarei, dormirei, só tu me fazes habitar em segurança. E naquele momento o Espírito Santo... porque eu tenho dificuldade em adormecer. Às vezes estou 2 da manhã, 3 da manhã, e sou capaz de tomar um Ancilor para tentar ajudar. De vez em quando compro aqueles da melatonina para meter debaixo da língua, para ajudar a dormir mais rápido. E eu disse: caneco, eu já tomei este comprimido há muitos anos atrás. Dei para a minha filha, mas nunca tomei. E todas as noites, verdade, estou a contar-vos uma coisa que começou a acontecer comigo há pouco tempo. Eu disse: ok, então se isto é um comprimido bom, se funcionou para ela, funciona comigo. E todos os dias eu tenho dito: quando me deito em paz, me deitarei, dormirei, só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Desde esse dia, só houve 2 noites, por causa de uma preocupação relacionada com o trabalho que eu estava a fazer, e caí na asneira de levar o trabalho para a cama, assim, para ficar cair nessa asneira. Mas todos os dias eu tomo o comprimido, deito-me e digo: em paz me deitarei e dormirei. João, hoje vais ter uma noite abençoada. Tu nem vais sonhar, porque às vezes os sonhos também são dão conta da cabeça, dão conta do sono. E eu disse: vais dormir em segurança. E desde aquele dia, Jorge, é 5, 6 horas. E já tive uma noite que dormi 7 horas, que é um milagre
dos milagrões para mim. Milagre dos milagrões para mim. Os gigantes às vezes dizem: tu não consegues, tu nunca vais dormir, etc. E eu falava: eu nunca durmo nada. E às vezes até desculpei-me uma ou outra vez com uma coisa que a doutora Cristina me disse há alguns anos atrás e que no outro dia eu li também numa publicação do Instagram que me apareceu de uma médica que dizia: nós às vezes estamos a tentar alterar o nosso relógio biológico e pode acontecer. O nosso presidente diz que só dorme 4 horas. Não sei se é por causa disso que ele está a ficar mais cheio agora, ou cheio de cabelos brancos. Mas todos nós precisamos descansar, certo? E eu dizia: dá para tentar justificar, só durmo 4 horas. Mas o corpo hoje precisa mais de 4 horas. Hoje eu sinto essa necessidade. E se eu não tiver essas horas dormidas, há gente que diz: João, eu não consigo perceber como é que tu acabas de almoçar, sentas-te um minuto depois estás a dormir. Tu dormes rápido. Eu digo: dormir em qualquer lugar, nem que seja em cima de uma pedra. Porque às vezes estamos cansados. Então, há gigantes que vêm e cada um de nós que está aqui tem experiência de vida, cada um de nós está aqui e às vezes tentamos enfrentar as nossas lutas usando a palavra de Deus e o inimigo vem, nós pedimos orações, nós oramos, nós vimos ao culto, nós fazemos tudo aquilo que a gente sabe fazer relacionado com a palavra de Deus, mas o inimigo está ali, o gigante está ali a dizer: vou dar cabo de ti, tu não vais conseguir, este é o teu fim. Não sei quantos de vocês que estão aqui sabem daquilo que eu estou a falar. Yeah? E não venhas com essa carinha de fanfarrão da fé. Eu não, comigo não. Houve uma vez eu estava a falar com uma pessoa crente, eu estava a dizer... Falava do medo, que toda a gente tem medo. E essa pessoa virava-se para mim e dizia: eu nunca tenho medo. Eu digo: mas o medo, pensei eu, o medo é uma emoção que faz parte da vida de toda a gente. Né? Então, eu posso não viver em medo, mas o medo é uma emoção que todos nós temos, certo? Não há ninguém aqui que não tenha medo. Agora lembrei-me assim de uma história que se diz que quem tem medo, não é? Então todos nós temos algum medo. Mas ele disse: não tenho. É esses chamados fanfarrões da fé. Então, de repente, parece que quando o gigante está, toda a nossa fé desaparece. Parece que aqueles que às vezes andam à nossa volta desaparecem do pé de nós. Alguns até deixam de ser nossos amigos porque estamos a passar essa dificuldade. Mas Josué e Caleb também viram gigantes, mas eles disseram algo completamente diferente. Eles disseram: vamos já e possuamos a terra. Ou seja, eles nem tão pouco quiseram esperar. Vieram aqueles 12, 10 dão um mau relatório, eles os dois disseram: vamos já subir, vamos já possuir aquela terra. Não estavam a pensar no descanso. Mas a maioria voltou-se para eles e disse: não, nós não podemos conquistar a terra. Eles são muito grandes, eles são muito poderosos, eles são muito fortes, nós não conseguimos. E há uma outra coisa que quando preparava a mensagem e permitia que o Espírito Santo falasse comigo, trazendo a revelação desta mesma palavra que eu já li muitas vezes, é que os filhos daqueles que estavam naquela situação, 40 anos mais tarde, eles foram lá e não eram maiores, eles não eram também gigantes,
se eram pequenos, eles eram pequenos. Mas foram lá, 40 anos depois, os filhos deles, e conseguiram conquistar a terra. Por quê? Uma mentalidade diferente. Uma mentalidade diferente. Então, quero dizer a todos vocês que estão aqui, sem exceção, e podia dizer a alguns, mas vou declarar aquilo que eu acredito ser a vontade de Deus para todos nós. Muitos de nós, ou todos nós que estamos aqui, somos os filhos desses pais. Somos os filhos desses pais que há 40 anos atrás disseram que era impossível, que nós não conseguíamos, mas nós hoje somos aqueles que podemos conquistar a terra. Nossos pais olharam para a terra prometida e recuaram, ouviram o evangelho do reino e recuaram, ouviram Deus falar que salva, cura e liberta, mas recuaram, ouviram críticas de outros irmãos, até igrejas, e recuaram. Mas nós hoje somos os filhos que vamos possuir a terra. Verso 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A gente pode não acreditar, mas a Bíblia é verdade. E ela declara aquilo que é. A Bíblia diz assim: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não lemos neste relato que algum dos habitantes daquela terra, quando viram estes 12 chegar lá para observar, os chamaram de gafanhotos. Não está escrito. Vocês são os gafanhotos, pá. A gente dá-vos uma pisadela e vocês desaparecem. Mas diz, notem bem na expressão, aos nossos olhos, nós éramos gafanhotos e também somos gafanhotos aos olhos deles. Então, aquilo que tu andas a permitir que encha a tua mente, aquilo que tu andas a permitir que o gigante, com todo o ruído que faz, o inimigo que é comparado ao leão, a Bíblia não diz que ele anda ao nosso redor tragando, diz que ele anda ao nosso redor rugindo. E no domingo passado, o Jonathan, ele dizia, ele anda ao nosso redor com palavras. Com palavras. E é com as palavras, audíveis ou não audíveis, é com a comunicação audível e com a comunicação não audível, ou seja, com a comunicação verbal e com a comunicação não verbal, que nós muitas vezes metemos dentro da nossa cabeça coisas que nos impedem de nós irmos mais além. E é simplesmente um gigante. Nós às vezes dizemos, não dá, não é possível. Eu não deixo de crer que há limitações que são naturais na nossa vida. Eu vim no comboio, porque mandei vir a Rossana de Uber, não consegui reservar o Uber para mim, tive de apanhar um táxi. O taxista era um homem com 48 anos e disse-me, hoje levantei-me, eu tenho muita dificuldade em levantar-me da cama, mas hoje às 6 da manhã eu levantei-me e vim aqui para a porta do Vasco da Gama e mal estacionei, não havia muita gente, apareceu-me uma senhora. Foi chato, porque ela só queria ir para o hospital da CUF, é no fim da rua, 5 euros. Eu disse, mas já foi alguma coisa, não?
Já foi alguma coisa, foi um bom começo. Ele disse, sim, mas depois apareceu outro e não consegui, porque ele à última da hora desistiu, porque não dava para ir lá onde ele queria fazer. E agora apareceu o senhor. Eu disse, ui, eu já sou melhor do que a primeira. Porque se você levou 5 euros para levar ao hospital, vai-me levar mais dinheiro para levar até a igreja. Ele disse, é verdade, já é bom, já é bom. E eu disse, então, olhe para o seu dia como um dia carregado de possibilidades em que clientes vão aparecer e em lugar de dizer que isto não dá nada, que isto está muito mal, chama os clientes para vir para o seu carro. E alguns de vocês vão dizer, você é maluco, você é doido. Mas eu estou a dizer, funciona. Eu, João Cardoso, sempre me convenci, desde o tempo em que pastoreava lá em Moscavide, que eu não era o pastor somente da igreja, eu era o pastor da cidade. Sempre convenci disso. Então, eu sempre dizia, na altura a Ana Cristina, agora a Ana Maria, eu digo, sempre dizia, onde eu entrar, eu levo bênção. E fui eu que escolhi lá aquele monumento da comemoração dos 60 anos, fui eu que fui comprar, o presidente disse, você vai lá, você escolhe. Deus me deu muito favor ali. Mas desde aquela altura, escutem bem o que eu vou dizer, e se tu quereres da mesma maneira, eu tenho a certeza absoluta que vai funcionar. Eu sempre digo, se eu entrar numa loja vazia, pouco tempo depois de eu lá estar, a loja começa a aparecer com gente e às vezes fica cheia e eles são atendidos antes de mim. E eu tenho essa convicção, não estou a brincar, é uma convicção. Eu chego, já vou a restaurantes, no outro dia fui com o André, não sei o quê, nós fomos dos primeiros, estávamos lá, chegámos bem cedo, fomos à primeira mesa, mas fomos a quinta ou sexta a ser atendido, porque as outras, não porque, bem, uma das coisas é porque a Ana demora sempre muito tempo a escolher a comida, mas a outra situação é que chegaram pessoas, começaram a pedir e nós fomos ficando para trás. Mas aquilo que eu digo é, éramos os primeiros, mas de repente o restaurante ficou cheio. Entra em lojas, de repente a loja está cheia. Porquê? Sou especial? Não. Tenho fé, confiança de que onde eu for, posso carregar bênção. No entanto, o gigante muitas vezes diz, tu não prestas para nada. Quem és tu? Agora, a responsabilidade está em mim, em deixá-lo falar ou mandá-lo calar. Em aceitar os pensamentos ou em rejeitar os pensamentos que vêm até mim. E deixem-me dizer, esta batalha não é simples. Provavelmente uma das maiores batalhas que todos nós travamos é com a nossa mente. É talvez o maior campo de batalha que nós temos. Mas se nós formos capazes de controlar a nossa mente com a palavra de Deus, Romanos 12 diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra, e assim vocês vão conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu transformar a minha mente com pensamentos de Deus, com a palavra que Deus fala, em vez de ser as palavras que eu às vezes ouço daqueles que andam à volta e que nos querem desencorajar. Deixem-me só ver como é que eu pus, e espero que ainda estejam.
Espero que ainda esteja visível. Já não está, mas eu pus uma publicação nos stories do meu Instagram que dizia assim: aqueles que dizem, basicamente assim, aqueles que dizem que tu não vais conseguir são aqueles que mais medo têm que tu consigas. E há muita gente a dizer não consegues, porque eles têm medo que tu consigas. Já? Tem medo. Então, em lugar de tu ouvires não consegues, ouve a palavra de Deus, consegue, que diz que nós não temos de carregar preocupação alguma em relação ao que havemos de comer, de vestir, beber, etc. Porque Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que promete a cura, Ele é aquele que promete ajuda, Ele é aquele que promete estar sempre conosco. Então, há gigantes diante de nós, mas também há a palavra de Deus. Josué e Caleb viram os gigantes e, apesar de andarem 40 anos às voltas do deserto, foram os únicos, escutem bem, foram os únicos daquela geração que conseguiram entrar na terra prometida. Todos os outros foram à vida, ou perderam a vida. Josué e Caleb foram os únicos que conseguiram entrar. E uma coisa maravilhosa que descobri é que, depois de atravessar o Jordão, Caleb, que tinha a responsabilidade de liderar os exércitos de Deus e que conquistou muitos habitantes da terra, com a idade de 85 anos, eu ainda não cheguei lá, mas vou a caminho. E espero que vocês também pensem ir a caminho. O homem do táxi estava-me a dizer, que vale é que a gente morre cedo. Eu disse, você está a transportar um que acredita que vai durar muito tempo. E ele disse, como é que o senhor é capaz de dizer? Eu disse, eu confio. Eu não sei, a vida não está nem na minha nem na vossa mão. Mas eu desenvolvo fé que eu vou viver muitos anos. E eu disse, a minha bisavó morreu com 104. A minha avó morreu com 97. A minha mãe morreu com 93. E ele disse, já vi que você é de boa cepa. Já vi que você é de boa cepa. Então, nós podemos viver com medo de morrer amanhã, certo? Pastor, não fale nisso. Mas muitas vezes nós cristãos, sabendo que há vida eterna, deixem-me fazer uma pergunta. Quero que vocês levantem o braço. Quantos de vocês estão aqui nunca tiveram medo da morte? Epa! Os meus parabéns. A gente às vezes tem, menos o Suva. Suva, da próxima vez tu vais pregar, pá. Como não ter medo da morte? Como não ter medo da morte? Mas todos nós já passamos situações que tem. Né? Começa, pá, quando alguma coisa nos aperta. Josué e Caleb, eles entraram na terra. Caleb, com 85 anos, escutem bem, foi ter com Josué, dizendo que queria a terra que Moisés lhe tinha prometido. Quando eu li, disse, este homem quer ser assim. Quer ser assim. E Josué perguntou a Caleb qual era a terra. E Caleb disse, é a montanha de Hebron. Vocês encontram isto no livro de Josué, no capítulo 14.
se quiserem. Então ele disse, é a montanha de Hebron. No final deste capítulo diz que era nessa montanha, escutem bem, que habitavam os filhos de Anak. Lembram-se deles? Os gigantes. E Josué, com 85 anos, disse, eu quero que tu me dês esta terra, esta montanha. E quando Josué, com 85 anos, pede a montanha de Hebron, onde habitavam os filhos de Anak, onde habitavam os gigantes, é porque Josué e Caleb sabia que ao possuir a montanha, ele ia conquistar. E eu vou concluir, vou antecipar a pregação. No meio destas coisas todas que estavam a acontecer, e vocês podem ler o capítulo, eles disseram, eles são, vou terminar 14, 6 a 9, Números 14, 6 a 9, leio e termino. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, porque diziam que não era possível conquistar, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, e eles não tinham consciência de que eram parte da nova aliança. Nós somos parte da nova aliança, o Senhor agrada-se de nós, caneco. Nós somos filhos dele. Deus criou filhos, não bastardos. Há muita gente que é filho que não sabe que é filho, nem vive beneficiando daquilo que um filho pode ter, mas não deixa de ser filho. Há gente que tem herança que não sabe usar a herança, e alguns têm heranças e não sabem que têm heranças. Agora até há um grupo de fraudulentos que mandam mensagens para o WhatsApp e para não sei o quê, para a gente dar o nome. E às vezes é um gajola qualquer lá da Inglaterra, de um sítio qualquer, a dizer que recebeu uma grande herança, que está quase a morrer, que é para mandar o nome da conta que ele vai transferir uma fortuna para nós. Cuidado com isso, hein? Não estou a falar disso, estou a falar de nós não vivermos gozando dos benefícios. Então, ele disse, eu posso tomar, dá-me essa terra, eu posso possuir essa montanha, eu posso possuir os filhos de Anak. Mas todos os outros estavam com medo. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasga as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, e Ele agrada-se. No Salmo 35, 7 diz assim, o Senhor tem prazer em ver os seus filhos prosperar. Então não fiques para aí a pensar, sou um coitadinho armado em vítima. O que eu menos gosto é de gente que se faz vítima. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, ou seja, não sejam rebeldes contra a palavra do Senhor, creiam naquilo que a palavra de Deus diz, mesmo que vocês sintam o contrário dentro de vocês. Mas nada nem ninguém nos pode impedir de crer. E os sentimentos não é os sentimentos que governam a nossa vida. Quando nós falamos de ser pessoas de fé, quem governa ou controla a nossa vida, usando uma figura, vi no comboio, quem puxa o comboio é a máquina. As carruagens são carruagens, estão a ser puxadas pela máquina. Na nossa vida cristã, quem puxa a nossa vida, quem é a carruagem da nossa vida, é a fé.
pensamentos, sentimentos, são carruagens que aparecem, mas elas podem ser controladas e dominadas pela fé. Né? Controladas e dominadas pela fé. E é no meio desta declaração, deles estarem zangados com o povo, deles dizer ao povo, não tenham medo desta terra. Quem é que são eles? Eles podem ser gigantes, mas lembrem-se, eles são o nosso pão. Eles são o nosso pão. Eu disse que lia e terminava. Eu tive quase a pedir Jorge, mas depois passou-me no comboio, porque ontem à noite tomei o comprimido tarde, dormi embalado, acordei 6 horas, para apanhar o comboio das 7h15, e sentei-me, olhei para o telemóvel, o comprimido quis fazer o efeito e dormi no comboio, mas esqueci-me, porque a minha ideia era pedir para tu mandares comprar 100 pães, qualquer coisa assim, cortar em pedaços de 4 e dar um pedaço a cada pessoa. E cada um de nós iria pegar num pedaço de pão, ia dar a um pedaço o nome de um gigante que tu enfrentas. O outro pedaço, o nome de outro gigante, medo, da morte, medo, bancarrota, seja lá o que for, tu davas nomes aos pedaços de pão, que cada pedaço representava um gigante que tu estás a enfrentar. E no fim, limpavas os dentes para não ficar nenhum pedacinho, comias e davas conta dos gigantes. Nós não temos o pão aqui, temos Jesus que é o pão da vida. Amém? Vamos ficar de pé. E aquilo que eu quero ao terminar esta reunião é que tu feches bem, feches os teus olhos, preferencialmente, e quando eu estou a falar de fechar os olhos não é obrigatório, mas quero falar-vos acerca de não nos distrairmos com nada à nossa volta, mas que tu feches os olhos, estejas com a postura que tu quiseres, se quiseres até estar sentado, eu pedi para levantar, mas se quiseres estar sentado, podes estar, mas fecha os olhos e traz até ti os gigantes que tu estás a enfrentar. É econômico? É no teu casamento? É com os teus filhos? É com a saúde ou a doença? É ansiedade, nós cantávamos há pouco sobre ansiedade. É temor. O que é? Qual o gigante que tu estás a enfrentar hoje? E alguns deles andam-te a ameaçar há algum tempo. Hoje é dia de tu olhares para ele e dizeres: querida, eu encolhi os gigantes. E encolhes os gigantes ao ponto de agora mesmo tu os comeres, no sentido espiritual. E vou convidar-vos a terminarmos o nosso culto, a mastigarmos gigantes num sentido espiritual. E se tu quiseres fazer?
faz como tu quiseres, mentalmente, toma uma postura que tu fazes, mas conquista os gigantes que estão diante de ti. Uma coisa eu vou assegurar, Deus é contigo. Deus está do teu lado. Deus te fortalece. Deus não te abandona. O Espírito Santo é aquele que te fortalece. Ele é aquele que te dá as armas que não são carnais, são armas espirituais, para que tu possas vencer toda a potestade, tudo aquilo que se opõe. E o Espírito Santo está contigo. Nós não precisamos muito barulho, nós não precisamos uma profetada nesta manhã, nós precisamos de agir em fé, tomar posse daquilo que é nossa promessa. E que Josué, tal e qual como Caleb tomou, e Josué declarar, eles são o nosso pão. Então, fecha os olhos e diz, hoje vou comer-te como aperitivo do almoço. Vou dar conta de ti. Daqui a pouco vou almoçar, mas eu vou dar conta de ti agora. Hoje tu és o meu pão. Tu és o meu pão.